E o nosso convidado aqui na redação é o deputado Fábio Camargo, do PTB. Ele é presidente da CPI das Falências, que teve o trabalho suspenso pelo Tribunal de Justiça. Hoje o deputado apresentou um relatório preliminar das atividades da comissão. Deputado, eu queria que o senhor comentasse, em primeiro lugar, essa suspensão dos trabalhos da comissão. Os trabalhos vão parar mesmo? Sim, como eu tenho dito, a ordem judicial não se discute, se cumpre, mas ao mesmo tempo, num momento democrático que nós vivemos, vamos recorrer e eu tenho uma convicção que logo, logo nós estaremos trabalhando e estaremos colhendo as informações novamente. A Assembleia, como instituição, vai recorrer? Exatamente. Aliás, quero aproveitar mais uma vez e fazer um agradecimento de público ao presidente, deputado Rossoni, que não mediu esforços nem em estruturar o nosso trabalho, a primeira CPI itinerante pelo Estado do Paraná, bem como solicitando ao nosso procurador, o Dr. Caldas, que possa estudar para que a gente possa preparar a peça e recorrer no sentido da CPI buscar o seu trabalho novamente. Bom, eu gostaria que o senhor fizesse, deputado, rapidamente um resumo do que a CPI aprovou até hoje. O senhor apresentou um relatório hoje, inclusive com organograma, citando nomes, nós vamos ver dentro de alguns instantes aí na tela. Eu gostaria que o senhor fizesse um rápido resumo dos trabalhos da CPI. Veja, eu fiz um resumo de aproximadamente 35, 40 minutos. Eu não vou citar nomes aqui na entrevista, afinal de contas eu falei sobre... eu falei com a minha imunidade, né? Portanto, eu não quero correr o risco de perder todo um estudo que foi feito e acabar recebendo algum tipo de processo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É uma CPI muito importante, é uma CPI muito séria, é uma CPI que está ganhando o respeito da sociedade. É difícil a gente tentar falar sobre essa CPI em 5 minutos. O que eu posso dizer é que existem muitas empresas que estavam sendo administradas por uma família. Esta família administra HM, administra TipTop, administra Megacred, administra... Marcelo Simões, Rubens Simões e Fábio Simões. É a família Simão. Desculpa, foi Simão. É a família Simão. E, obviamente, muita gente tem denunciado, trazido a público através da nossa CPI. Eu vejo a GVA em Guarapuava, onde o depoimento de uma senhora foi muito chocante. Nós vemos em Araucária a Sabão Guaíra Ceras Canário, onde o ex-síndico estava conseguindo levantar a empresa, faturava quase 2 milhões e de repente trocaram de síndico, colocaram um Simão e baixou para 700, para 500 e para 400, ou seja, eles vão dilapidando o patrimônio, não pagam os credores, não pagam os funcionários, não pagam os fornecedores, não pagam os impostos e acabam gerando, em tese, um dinheiro de caixa 2. Então eu te dou outros exemplos, como Foz do Iguaçu, também algo muito chocante, a Santa Casa, como a Megacred, muito chocante, a Araucária. É uma CPI itinerante que passou também por Cascavel e que trouxe à tona Maringá, o caso do Doni, o caso do supermercado Dias em Maringá, onde no dia seguinte um magistrado seríssimo acabou condenando o síndico a devolver o dinheiro. Eu acho que o Judiciário do Estado do Paraná é um dos judiciários mais sérios do Brasil. Haja visto que nós corremos o Estado inteiro e só detectamos 3 magistrados envolvidos em tese numa organização criminosa. Então, o Estado do Paraná está servindo de exemplo para o Brasil. Existe um artigo publicado no CNJ, do qual eu li hoje no plenário, onde o CNJ diz que o Paraná é o primeiro Estado que está estudando o caso e que servirá de exemplo para o Brasil. Hoje eu já recebi telefonemas de 2 assembleias legislativas de outros estados, um da região norte e outro da região sul, onde eles também pretendem atuar com um trabalho parecido com o nosso. O único estado brasileiro que tem uma vara especializada na falência é o estado do Rio de Janeiro. Os demais estados precisam sim de um estudo e a CPI jamais tem a arrogância de pré-julgar ou de julgar. O nosso trabalho é simples, é apenas colher as informações e repassar aos órgãos oficiais, no caso o Tribunal de Justiça e o CNJ. E é o que nós estávamos fazendo. O presidente da Amapar, o Dr. Gil, ele foi pressionado por 3 ou 4 magistrados que acabaram aparecendo nas investigações, acabou tomando a iniciativa de entrar com mandato de segurança, conseguiu uma decisão liminar, uma decisão que segura as nossas investigações por acredito que por um pequeno período, nós vamos recorrer. Tomou uma decisão
defendendo seus associados, dá para entender isso, né? E é uma decisão corporativista, vamos dizer assim, a gente tem que entender, mas o fato é que o trabalho da CPI hoje mostrou muita competência. Eu quero agradecer todos os deputados que fizeram parte da nossa CPI, deputado Kielso, deputado Mauro Moraes, deputado Nelson Garcia, Nelson Larsen, deputado Nereu Moura, enfim, deputados que realmente, deputado Péricles, deputado Bier, são deputados que atuaram mesmo na CPI. E a Justiça já tomou algumas medidas após os trabalhos da CPI, deputado? Sem sombra de dúvida. Você veja que no organograma, 2 magistrados que apareceram, eles eram substitutos da Vara da Fazenda, foram removidos. Foi proposta a criação de mais 4 varas da Fazenda. Foi também proposta a retirada das falências das varas da Fazenda para serem remetidas às varas cíveis. Por quê? Porque na vara da Fazenda, são 4 varas da Fazenda. Daí você tem o juiz substituto e o titular, são 8 juízes. Se nós temos 23 varas cíveis, são 46 juízes. Se você remeter essa matéria para lá, 46 juízes é praticamente um juiz para cada falência grande. Ou seja, o magistrado, ele vai errar menos, ou vai ser menos levado a erro, porque muitas vezes o magistrado pode ser levado a erro. Eu não vejo má fé no judiciário, não, muito pelo contrário, eu vejo muita seriedade no judiciário. Apenas 3 juízes apareceram, em tese, demonstrando má fé, indicando uma família que está trazendo prejuízo às famílias paranaenses. Bom, para o presidente da Assembleia, o deputado Valdir Rossoni, do PSDB, não existem razões para o Tribunal de Justiça suspender o trabalho da CPI das falências. Vamos acompanhar. Até o presente momento, nós não vimos nenhuma atitude da CPI que pudesse prejudicar o judiciário. Eu acho que até está colaborando para que se esclareça essa questão das falências tão nebulosa. Eles alegam, inclusive, que houve falha na própria abertura, que a abertura foi com base em argumentos muito amplos, nada muito específico. Como que houve essa questão? Houve uma análise da mesa executiva? Eu acho que essa é uma preocupação não apropriada, porque quem não tem nada a esconder, não há preocupação. O importante é que se esclareça, porque a verdade vindo à tona, certamente, se a lisura do processo estiver ocorrendo, não há nenhuma dificuldade. Deputado, para esclarecer, quanto de dinheiro está envolvido nesse caso? É muito, veja. Dá para nós temos que entender a HM. A HM é uma falência de mais de 15 anos. Tem imóveis no Brasil inteiro. Então, você pega imóveis dessas empresas... Mas dá para a gente fazer uma estimativa? Dá, uma estimativa de aproximadamente 15 bilhões, talvez, que uma família administra. É muito. Você vê aí, em tese, eu demonstrei hoje que um faturamento líquido de uma administração dessa pode chegar a 1 milhão, com dinheiro por dentro e por fora. Tem uma falência que essa família ousou pedir 100 mil reais para administrar uma empresa. Então, realmente, estava na hora de alguém ter a coragem de levantar essa bandeira. Os deputados da CPI tiveram, eu apenas presidi. Nós temos os deputados que lutaram, trabalharam, viajaram, passaram por dificuldades, sofreram pressões. E eu acredito que nós vamos reverter esse quadro, porque quando a Amapar diz que não há um motivo específico, hoje, depois da demonstração... Associação dos Magistrados do Paraná. A Amapar, didaticamente, a Associação dos Magistrados do Paraná. Quando eu mostrei hoje em plenário, ficou claro que os motivos são concretos. Nós estamos vendo pessoas... passando por dificuldade, pessoas sendo lesadas, empresas que poderiam estar gerando emprego, distribuindo renda, sejam sendo destruídas por interesses pessoais, por uma organização criminosa. Então, eu tenho uma convicção que hoje nós provamos a nossa competência, a nossa seriedade e, acima de tudo, a nossa transparência. Deputado, para encerrar, que tipo de desdobramento o senhor espera que aconteça nessa CPI que envolve nomes, membros do Poder Judiciário? Eu acho que isso é uma questão interna do Poder Judiciário. Eu acho que a gente tem que cuidar para não perder a razão. Nós estamos absolutamente cobertos de razão juridicamente, moralmente, legalmente e moralmente. Portanto, eu não quero me estender e aí sim passar
do legislativo, do qual nós temos a nossa independência, ao judiciário. São 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, dos quais eles são absolutamente independentes e ambos têm que se respeitarem. Nós respeitamos o judiciário, eu não só respeito e admiro, sou neto de desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça, sou filho de ex-promotor, ex-procurador e juiz. Meu pai foi presidente do Alçada, foi uma das pessoas mais importantes pela unificação do Tribunal do Alçada ao Tribunal de Justiça. Hoje meu pai é desembargador, minha irmã é juíza da Fazenda, eu sou advogado e sou funcionário do Tribunal de Justiça. Então eu respeito e admiro o judiciário. Portanto, como disse o presidente Rossoni, nós estamos apenas colaborando. É importante salientar que todas as ações que eu fiz, que eu exerci, eu comuniquei ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Kfouri. E ele é uma pessoa muito reservada, muito discreta, muito firme, muito preparado. E sempre na sua tranquilidade e no seu equilíbrio ele tomou posições. Então foi uma pena que a Associação dos Magistrados não escutou o presidente do tribunal e acabou entrando com essa medida. Porque acabou trazendo à tona tudo isso que está acontecendo, porque tudo poderia ser resolvido sem manchar um pouco. E, queira ou não, hoje manchou um pouco a história. Porque hoje nós estamos trazendo a público uma situação que não é favorável. A menos que a gente possa mostrar essa situação de uma visão diferenciada, uma visão mais real. O que é uma visão mais real? A partir do momento que nós andamos pelo estado do Paraná, que geograficamente é grande, e só encontramos 3 magistrados que, em tese, estão agindo de má fé, é uma visão positiva. Mas o problema é que quando você fala do judiciário, que existe uma peça em desconformidade, para a sociedade pode causar uma descrença. E é muito perigoso você causar uma descrença para um órgão tão importante e fundamental para a sociedade. Então, o nosso objetivo era só colher as informações e repassar ao Poder Judiciário no sentido de que as coisas pudessem se movimentar, mudar e acabar melhorando a situação dos credores, dos funcionários e do fisco. Infelizmente, com a medida da Associação dos Magistrados, com a liminar sendo aceita e com o posicionamento dos magistrados citados, nós acabamos tornando a público o que eu espero que a sociedade não perca de forma nenhuma a credibilidade deste poder que é sério e que é direito. Muito bem, deputado Fábio Camargo, do PTB, presidente da CPI das Falências, muito obrigado pela sua presença no telejornal da TV Sinal, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.